Tá começando mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que são sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Tá vindo por aí Copa Sul-Americana, Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, tem Série B, muito mais. Por isso eu vou fixar o link da KTO nesse primeiro comentário aqui para você entrar lá e se divertir. Eu não tô nem postando as últimas coisas que eu acertei lá na KTO, porque o clima tá daquele jeito, né? Mas o ranking da Liga do Milhão saiu aí e eu tô em terceiro aqui em Minas Gerais, na frente do Thiago Reis, atrás do Barba, Cabelo e Bigode. Vamos lá falar do que interessa para vocês. No sábado eu gravei um vídeo de 28 minutos sobre a SAF do Galo. Lá eu xinguei, lá eu gritei, lá eu esperneei e desabafei, que estava preso. Hoje eu acho que não adianta gritar, espernear. Hoje eu quero pensar, dialogar, debater e tentar entender o que está acontecendo com o Atlético. O fato é que hoje, dia 22 de julho, você viveu um dia que, cara, daqui a 15 anos você vai estar de resenha com seus amigos no boteco lá. Você fala, oi, aquele dia lá que o Rony saiu do Atlético, aí saiu a manchete que ele tinha voltado pro Atlético, e um monte de jogador notificando, não se notificou nada, desmentiram, todo mundo desmentiu, e a gente descobriu mais um monte de coisa através disso, até o Belmiro, aquele dia foi doido demais. Pois é, você vai lembrar disso por muito tempo. Quem tem razão nisso tudo? Cara, eu não quero falar que o Rony tem razão, o Atlético tem razão. O fato é que nós perdemos. O Atlético perdeu, não na briga com o Rony. A instituição Atlético perdeu, sangrou com essa situação. O escudo foi arranhado, e não é pagamento, não é depósito em conta que resolve isso. O estrago institucional que foi feito hoje em portais do Brasil inteiro, em jornais, o que vai acontecer amanhã em todos os jornais, todos os programas esportivos, isso não dá para apagar. Não é com Pix que você vai apostar, que você vai depositar e vai sumir de repente tudo o que aconteceu hoje aqui no Atlético. Então o Atlético já sai derrotado dessa situação por tudo que foi vinculado ao clube hoje, né? O Atlético se tornou empresa. O Atlético tem dono. Os donos do Atlético, eles são donos de outras empresas. Os funcionários das outras empresas estão com salário em dia. Por que o jogador que é funcionário de uma das muitas empresas desses caras, por que esses funcionários não podem ficar com as obrigações em dia? Rafael, mas eles ganham muito. Mas eles levam muito dinheiro para a empresa dos caras que são donos do clube também. Né? É um acordo que existe uma promessa ali. Então, Rafael, eles amam, né, o clube, eles chegam aqui falando que estão doidos para jogar. Cara, vai por mim. Vai lá, veste a camisa que você tem história com ela, vai com a arquibancada, vai para a arquibancada, faz a sua parte, ama a instituição, mas entenda a profissão que é jogador de futebol. Eles não têm a sua história de berço, de arquibancada, eles não têm a sua história de vida, de perder noite de sono. É diferente a relação, cara. Por mais que tenha jogador que tenha vivido o clube e passado, conversei com alguns hoje, a ficar apaixonado, e eles amam e tal, mas na carreira é diferente tratar as finanças ali, os contratos deles. Eu acho que esse é o maior exemplo. Peraí, tem uma rádio, tem uma empresa de TV, tem um banco, o outro tem outro banco, o outro tem outro banco, tem uma construtora, e todos os funcionários eu preciso ficar sem receber? Então, pela ótica do atleta, né, você precisa entender a revolta do que não foi acordado em pouco prazo. Em 6 meses que o cara está aqui, ele está indignado porque em 6 meses já quebraram a palavra do que foi prometido há algum tempo.
Por mais que, como o Brax deu entrevista, que tente contornar a situação, tá errado o Atlético. É preciso assumir o erro nesse caso. E, infelizmente, isso não acaba dia 22 de julho. Eu postei agora, cara, a ciência falando que é o dia mais curto do ano. O dia mais curto do ano pra quem? O Atlético teve umas 15 manchetes hoje. É Coelho saindo do DM, Arana entrando no DM, é cerveja que vai estar mais barata na arena, é aniversário do Everson, é o filho do Hulk que tá puto, é o Everson, é o Belmiro, é indireta, é tudo. O dia 22 de julho não acaba pro Atlético meia-noite. Ele tem que agora aqui cuidar da repercussão em manchetes, ele tem um vestiário para administrar, ele precisa administrar a situação financeira, ele precisa cuidar do que isso interfere na janela de transferência, ele tem N situações para administrar depois da meia-noite do dia 22. E por isso não adianta que eu ficar gritando com frases que poderiam gerar cortes lá e tal. A gente tem que debater o que vai acontecer daqui para frente, como amenizar, o que está ao alcance do torcedor de saber administrar, se comportar, mas também cobrar de quem está ocasionando tudo isso. Virou um tabuleiro de xadrez que cada movimento muda todo o cenário, cara. É complexo demais. Não é 2 mais 2, que tipo, reuniu, prometeu, acertou, amanhã vai estar lá. Boa, segue então, segue a vida e vamos esquecer isso aí. Infelizmente não, cara. Tem reflexo demais tudo que aconteceu nessa... Hoje é terça ou quarta-feira, Lohane? Terça-feira aqui no Atlético. E aí fura a bolha. Lembra que eu falei, eu acho que foi no vídeo de sábado que eu falei que toda a repercussão de SAF do Galo tem furado a bolha, tem chegado no tiozinho, tem chegado na Dona Maria, tem chegado na Sebastiana lá da padaria, tem chegado no Joaquim, que tá lá na vendinha dele, tem furado a bolha da internet. Cara, as manchetes que saíram hoje, pode ter certeza que furaram a bolha para outros estados, para quem não é atleticano, para que o Brasil veja o que está acontecendo com a administração do Atlético hoje. Rafael, mas está comprovado que estava tudo em dia. Gente, não vamos tentar distorcer, maquiar, não. Abaixa a cabeça, fala, erramos, atrasamos tempo atrás aqui, estamos com outras pendências para cá, mas daqui para frente nós vamos tentar mudar isso aí, porque hoje ficou feio. E isso de estourar a bolha afeta a imagem de empresários que são conceituados em todo o Brasil, que se reúnem com as maiores autoridades, que buscam investimentos. Isso queima o Atlético agora para captar recurso para a SAF. Isso queima o Atlético numa janela de transferências. Imagina um jogador que tinha uma reunião hoje, às 19 horas, fazendo um cenário hipotético aqui, com o diretor, e ele está lá na sala de espera, pega o celular, e ele vai girando a barra de notícias aqui, notícia ruim do Atlético, notícia ruim do Atlético, notícia ruim do Atlético, memes zoando a situação, memes zoando a situação. Cara, ele pode vir, só que você vai ter que chegar mais dinheiro e vai ter que dar mais garantia nesse caso. Eu não tenho dúvida que isso atrapalha já o Atlético. Imagina quem está chegando agora, como o Biel, próprio Dudu, que só tem 3 jogos pelo Galo, em uma situação que parece tão contaminada. É realmente um leque de você cria um tópico e tem subtópicos aqui que você precisa resolver, cara. Que você assustou o torcedor, se assustou quem tá chegando agora, se assustou o mercado. Por isso eu falei, cara, não dá para não falar sobre isso. E no vídeo depois do jogo contra o Bahia, eu falei assim, gente, o jogador já é vítima do atraso. O jogador já estava contando com aquilo ali, com aquele acordo que não foi cumprido. Nós vamos cravar aqui que ele está tomando um gol aos 47 segundo tempo por causa do atraso, aí questionar o caráter do cara sem prova. Acho que foi no jogo contra o Bahia que eu citei isso. E reforcei no Alterosa Esporte. Mas isso agora
A atuação contra o Palmeiras foi tão horripilante que eu entendo a porta que isso abriu para que um discurso assim ganhe força, não só pela atuação contra o Palmeiras, mas por tudo que acontece na semana. Cara, todo mundo agora vai falar. Agora tá explicado, né? Agora eu entendi. A torcida agora vai poder fazer essa avaliação daqui para frente. Não é que ela vai poder, eu tô falando que ela vai fazer. Ela vai fazer, você não tem dúvida nenhuma. A gente conhece os milhões de perfis de torcedores que existem na arquibancada, o sangue frio, o cara que é mais tranquilo, o cara que é mais analítico e tal, tem tudo na torcida. Não tenha dúvida que uma bola que o cara lançou, que errou, que era muito fácil, a galera que falava, isso aí é coisa de bet, a galera vai falar assim, isso é os caras querendo derrubar o Cuca. Isso aí é os caras dando um recado pro Menin. Isso aí é os caras que não conseguiu sair na justiça, que estão dando um recado aí, que estão insatisfeitos com débitos que existem. É por isso que eu tô falando. Que o vídeo de hoje ele tinha que ser diferente, mais para um debate do que a gente pode viver, do que talvez a gente viva nos próximos dias, com mágoa, com preocupação pelo escudo do Atlético. Né? Quantas vezes a gente está citando, vamos blindar o Atlético, vamos blindar o Atlético. O dia 22 dinamitou tudo isso. Porque dificilmente você vai conseguir blindar agora, a não ser que você tenha atuações, não contra o Bucaramanga, contra o Flamengo, que apaguem isso totalmente. O lado de lá da Lagoa estava em sexto no Mineiro, eliminado da Sul-Americana, estava o caos. Né? No ano passado queimaram a bandeira do dono da SAF, queria saída de todo mundo, ninguém prestava. 24 horas depois é festa e tudo está perfeito. O futebol é desse jeito. Atuações convincentes contra o Flamengo, eliminação do Flamengo, eu tenho certeza que mudaria. Mas o que nós achamos dentro das gavetas do dia 22 não dá para esquecer, porque se você corta quase tudo, mas deixa as raízes, a planta cresce de novo, tá? A torcida agora vai abrir possibilidades para analisar o post do Scarpa de um jeito, o do Lianco de um outro, o comportamento de quem comemorou o gol de quem no gramado, a ótica agora, a forma como o torcedor vai olhar para o campo, eu tenho certeza que vai mudar, cara. Ainda mais em tempos de rede social, que você pega o vídeo, posta, né, dá o zoom, a leitura labial, que tanto faz sucesso hoje. O Atlético vai chamar a atenção não só de quem é atleticano, você pode ter certeza disso. Os holofotes vão estar lá em cima. E se o time não tem nada se o time quiser encerrar qualquer discussão, qualquer debate, antes da coletiva do Cuca, leva o elenco lá, na sala de coletiva, e crava, pelo menos, pode ser que tenha uma coisinha ou outra lá no vestiário, mas pelo menos você tem a imagem de um elenco junto, quem sabe no CT amanhã na sala de imprensa lá vazia, mas com o elenco lá, falando para a torcida que o elenco tá junto, pensando na classificação, pelo Galo, porque mesmo que você tenha um percentual da torcida que não vai acreditar nisso, você tem ali a imagem institucional dos jogadores juntos dando recado. Porque esse leque de possibilidades para boatos que foi aberto hoje me preocupa demais no mundo do futebol. Mas me preocupa demais. Tá? Quem tem papel crucial nesse momento? Hulk, Alonso, as lideranças dentro do gramado. Né? Cuca, de saber nesse momento. A gente conversa muito, desde 2011, que a gente conversa muito com jogador, com dirigente, muito sobre o temperamento do Cuca. Só que, sabe o filho quando você bate, mas chega uma hora que ele acha que vai chegar em casa e vai apanhar, você fala assim, vem cá, senta aqui no sofá, vamos conversar.
e a conversa pode abrir um novo... A conversa pode te possibilitar um novo rumo daqui para frente. Eu acho que é hora do Cuca chamar, aproveitar que foi algo muito atípico, muito grave. Reuniu o elenco amanhã e falou: chama o Fausto Vera lá. Tomou o omeprazol dele para gastroenterite? Tomou. Pantoprazol? Tomou. Desce ele aqui. Scarpa, vem cá. O Gabriel Menino, vem cá. Elenco todo. Galera, alguns aqui têm mais 10 anos de carreira, outros têm 5, outros têm 3, outros têm 1 ano. Uns vão deixar o clube daqui a 6 meses, outros daqui a 2 anos, outros daqui a 4 anos. Como é que vocês querem escrever essas histórias de vocês? Não vamos perder tempo, não. A gente já está aqui durante a vida de vocês para chegar no futebol profissional. Já foi porrada, já foi problema pra cacete. E superamos tudo isso. Vamos agora superar mais esse problema aqui? Vera, você está de novo no elenco. Scarpa, está no time titular. Rony, você era meu titular antes, você vai ser meu titular. Isso aqui vai ser um marco para uma nova história aqui no departamento de futebol. A administração nós vamos resolver daquele portãozinho do CT ali para lá, ó, naquela salinha lá. Nós vamos cobrar do Rubens Menin, do Rafael, do Ricardo e do Vorcar. Mas aqui nas 4 linhas eu quero aproveitar essa ocasião para gerar uma nova relação aqui dentro. Vamos resolver os problemas? Hoje não tem coletivo não, até porque não está dando resultado coletivo aqui mesmo. Hoje nós vamos resolver algo muito mais importante no futebol, que é o nosso convívio diário aqui. 2 pessoas que são extremamente importantes para essa relação. Brax e Vitor. O dirigente que blinda problema burocrático para não entrar no vestiário, dirigente que detecta a relação e o comportamento de cada um e sabe qual é o atleta que vai precisar de uma conversa no pé do ouvido, como você vai se aproximar desse atleta, desse, como você vai trabalhar ali aquilo que bagunçou a cabeça dele com o noticiário. Cara, o Brax e o Vitor têm um papel totalmente diferente do Cuca nesse momento, totalmente diferente dos jogadores, totalmente dos donos do clube. Então o Cuca tem um papel dele, os jogadores têm um papel dele, o Brax e o Vitor têm um papel dele, e principalmente os donos do clube precisam tomar 2 atitudes nesse momento. Mesmo que o Rafael tenha falado outro dia com a torcida, amanhã era dia de Rubens, Rafael, Ricardo e Vorcaro. Caramba, isso me lembrou o Polegar. Alex, Alan, Ricardo, Rafael, Polegar. Década de 80, a turma vai saber muito bem o que eu tô falando. Dessa turma chegar pro microfone amanhã e falar o mesmo papo do Cuca com os jogadores adaptado pro torcedor. Até hoje a gente errou pra caramba aqui na SAF. A gente acertou, a gente fez com carinho. Aconteceu de tudo aqui. Dinheiro que a gente achou que entrar não entrou, dinheiro que a gente gastou e errou e tal. O problema é que tem muita gente que precisa baixar a cabeça nesse tempo. Aí é mais difícil, essa prateleira aqui é mais difícil abaixar a cabeça. Mas tem esse papo com o torcedor amanhã. Para que esse 22 de julho, que você inverta o arame. O arame, ele é maleável, ele está apontando para baixo, você pega e transforma em um gráfico para cima, cara. Usa a seu favor o problema gigante que tem em mãos e fala, olha, o que aconteceu aqui ontem foi vergonhoso, remete aos tempos de Atlético, que o oficial de justiça vinha aqui para pegar a taça, para pagar a dívida, que o oficial de justiça vinha aqui e interditava CT, clube e tal. A partir de hoje é um recomeço aqui nessa administração. E depois conversou com a torcida, o papo com o boleiro é diferente, aí entre 4 portas, e aí você tem que dar a sua palavra e cumprir, né? Tem protesto marcado das torcidas organizadas nessa quarta-feira às 3 horas da tarde, lá na Arena MRV. Eu vi Fúria, eu vi Camisa 13, eu vi Noroeste, Nordeste postando. Não, a Noroeste e Nordeste protestaram contra os dirigentes.
né? É curioso, assim, porque algumas regiões da loucura têm postado. Noroeste, Nordeste, eu acho que eu vi a Zona Norte postando o protesto da GDR. A GDR já vinha convocando para o protesto do dia 4 de agosto. A uniformizada acho que postou também. Aliás, a uniformizada já havia protestado contra a SAF durante a semana, assim como a torcida Camisa 3 e o movimento Velha Brigada. E a Força Jovem fez um post, acho que no dia que a base foi rebaixada, um pouco antes também, sobre a base. Nesse momento, é válido o torcedor demonstrar toda a sua insatisfação, a sua indignação, porque, repito, a gente vive por isso aqui. A gente não vive por tapinha nas costas, a gente não vive por nada. Em situações assim, você tem que defender o escudo do Atlético. O Atlético tem que ser intocável. O Atlético não pode sofrer o arranhão de imagem como sofreu aqui. Então é justo o torcedor protestando nas redes sociais, no comentário das redes sociais do Atlético, ou quem apoia, é democracia. Se apoia, você tem direito de apoiar, e se você quer protestar, você tem todo o direito de demonstrar a sua insatisfação. O que me deixa mais preocupado, o dia 22 de julho, você abriu a gaveta e achou mais esqueleto lá dentro. Você achou esqueleto de coisa do Belmiro, do David, de coisa que nem estava no noticiário do dia a dia aí. Pode ser hoje um marco para que a gente pegue uma nova estrada, ou pode ser o dia que escancarou que a coisa não está legal. Uma coisa é certa, não está legal. É isso. Para não falar tudo isso no pós-jogo, eu precisava gravar um vídeo antes. Beijo no coração de todos vocês. Eu tenho 3 vídeos que eu tô doido para divulgar minha loja no pós-jogo ou no canal, mas tá sem clima, né, galera? Depois eu falo. Vai lá no meu Instagram que tá fixado no post lá. E outro recado é para você acessar o link que tá aqui nos comentários. Abraço para todos vocês. Até mais. Tchau.